Boa noite a todos, a todas. Sejam muito bem-vindas à nossa aula, à nossa mentoria do PEC. Essa escola que veio para trazer informações grandiosas para que a gente possa cada vez mais performar na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, porque nós temos o poder dentro de nós e esse conhecimento, ele só aflora cada vez mais o nosso potencial, né? E nós vamos fazer hoje o terceiro módulo, né, da arte, né, de lidar bem com as pessoas, da arte de se conectar com as pessoas, que é muito importante a gente entender o quanto, quando você está desperto, nas pequenas coisas, você consegue se conectar melhor com as pessoas, porque você começa a entender o seu espaço, entender o espaço do outro, o que você fala, como você comunica. E quando você entende isso, a forma que você vai se comunicar com o outro, você consegue ter uma boa relação, um bom relacionamento, porque os bons relacionamentos, eles trazem isso, eles trazem amizades, sucessos profissionais, porque a gente aprende a ser melhor. Então, você aprende a ser melhor com você e com o outro, a comunicar melhor o que você gostaria de fazer, ou o que você quer fazer, e isso vai atraindo pessoas que têm o mesmo propósito, né? Então, é o que a Kelly sempre fala aqui, a gente une propósitos na escola, né? Une toda a nossa força de trazer justamente o quê? Esses conhecimentos para que vocês possam cada vez mais enriquecer a vida de vocês. Principalmente usando tudo isso para o seu profissional e também na sua família. Porque se você sabe, tem essa habilidade de se articular, de conversar, você sempre tem bons resultados. Porque a comunicação, a arte de lidar com o outro, é o quê? É a resposta. Eu respondo para você de acordo com o que você fala comigo. É sempre assim. E eu vou subir aqui a nossa aula, o nosso material, para a gente. Tem bastante coisa legal para falar com vocês. Deixa eu subir o material da aula. Deixa eu ver se eu consigo. Agora a apresentação está toda, né, na tela, tá vendo? Isso. Então, a PEC, ela tem esse propósito, né, de educar você comportamentalmente, emocionalmente, ela tem esse propósito de trazer esses conhecimentos para que você cada vez performe mais na sua vida pessoal e profissional. E eu vou fazer uma coisinha aqui antes, gente, me dá licença um minutinho. Aqui está a nossa missão, que é sempre equilibrar e fortalecer nossas atitudes a partir desses conhecimentos que nós passamos para vocês. E quando a gente fala da academia da mente, o que que é isso, né? Quando a gente fala da nossa mentalidade, é que a nossa mente, ela trabalha sempre a partir das informações que nós recebemos e por repetição. A constância de você exercer novas atitudes vão fazer com que você amplie mais a sua vida e a sua consciência. E é isso que a gente vai fazer, fazendo o trabalho da arte de lidar com as pessoas. A arte, hoje a gente vai falar da arte de influenciar pessoas, que é o módulo 3, né? Nós vamos falar de vários pontos que ajudam a gente influenciar de uma forma positiva as pessoas e a gente também. Porque a partir do momento que você tem todo esse movimento de fala, você também está se influenciando de uma forma positiva para que você possa alinhar as coisas que você quer, né? Antes da gente começar, eu só vou querer fazer bem rapidinho um exercício, porque sempre o exercício de conexão, que é uma meditação, um pouquinho de alongamento, o que que ele ajuda? Ele ajuda a gente a conectar. Eu falo assim, quando a gente fala trabalhar corpo, mente e espírito, é tudo aqui, né, no nosso corpo.
mas parece que você encaixa quando você silencia um pouquinho. Então, o que que eu gostaria que vocês fizessem? Nós, como está muito frio, a gente vai fazer um movimento muito importante, que ele também ele é uma energético, e ele ajuda a gente, energeticamente, a se conectar mais com a gente. Nós vamos flexionar as nossas mãos, bem forte, aquecer, e vamos colocar sobre o nosso rosto, assim, ó, fechando os nossos olhos, apenas expirando, sentindo o seu calor, a sua energia. Isso, vai acalmando, dá uma respiração bem profunda, solta o ar. Isso, muito bom. Vamos flexionar mais uma vez, bem quentinho. Isso. E vamos colocar aqui na nossa cabeça. Isso, aquecer aqui a nossa cabeça, sentir esse calor. Isso. Sentir esse calor, essa energia, revigorar você, trazer uma tranquilidade. Agora você pode descer para o rosto, colocar a mão bem próxima do rosto. Isso, respira profundamente e vai imaginando uma luz branca envolvendo todo o seu corpo e trazendo uma paz profunda nesse momento, para você se conectar com todos os conhecimentos que vão ser trazidos e se permitir receber essas informações. Respira mais uma vez, solta o ar e vai voltando devagar, colocando as suas mãos lentamente sobre as suas pernas. Vai voltando para aqui agora. Muito bom, muito obrigada por esse momento. E vamos lá. Eu acho muito importante, quando a gente está trabalhando um tema, a gente entender o objetivo da mentoria. Porque quando você começa a trazer essas informações para a sua mente, ela começa a responder melhor. Então, quando a gente fala de habilidade interpessoais, né, mais conscientes, é o quê? Essa forma de lidar com o outro. Como que eu tenho habilidade de lidar com a outra pessoa? Como que eu posso melhorar a minha comunicação, ela ser mais inteligente, né? Ela é inteligente a partir do momento que eu sei lidar melhor com as pessoas, né? Desenvolver relacionamentos saudáveis. O que seria relacionamentos saudáveis? Ter uma tranquilidade na hora de conversar com o outro, respeitar as diferenças. Quando nós respeitamos as diferenças, a gente tem mais paciência. Compreender com diplomacia, reconhecimento, que geram valorização, profissionais, satisfeitas e produtivas. Né? Então, a gente começa a entender que a diplomacia, o reconhecimento, ela gera uma valorização, tanto profissional quanto pessoal, né? E vai te deixando mais satisfeito, mais produtivo para lidar melhor com a sua vida mesmo, né? Vamos aqui. Quando eu comecei a fazer o estudo, uma das coisas mais importantes que eu falei assim, puxa vida, né? Uma das coisas que eu mais penso é não manipular ninguém. Eu acho assim que essa coisa de manipular é fora, né? A gente tem que se conectar com as pessoas. Então, influenciar realmente não é manipular, é inspirar. Por quê inspirar? Porque você influencia as pessoas com o que você tem de bom dentro de você, né? Tem pessoas que elas confundem a liderança com autoridade, com uma autoridade de obrigar o outro a fazer alguma coisa. Não,
Não é essa autoridade de obrigar o outro a fazer alguma coisa, mas a influência, ela é uma conquista, né? Como que eu conquisto as pessoas? Uma pessoa, ela pode até obedecer ao seu cargo, mas só seguirá sua visão quando confiar em você. Então, isso em tudo na nossa vida, no nosso trabalho. Não adianta a gente querer obrigar nada. E essa conquista, ela vem com o quê? Vem com a sua autoridade do que você sabe. O que que você sabe, você pode oferecer? Você se sentindo confiante diante das coisas. Então, é isso que vai influenciando, né? E vai conquistando e inspirando as pessoas. Quando ela olha para você e fala, puxa vida, né? É tão fluídico, essa pessoa fala tão fluídico, ela sabe do que ela está falando. Isso faz com que as pessoas se inspirem, e se sintam conectados com você. Então, influenciar definitivamente não é manipular, é inspirar. E aí vem essa provocação dessa frase, né? Você influencia pessoas pela sua posição ou pela sua presença? Muitas vezes, as pessoas chegam e falam, você sabe com quem você está falando, né? Aí as pessoas até ficam olhando assim, quem será essa pessoa, né? A imposição, né? Ela chega, ela tem que ser a dona da cocada, né? Ela que manda no pedaço. Ninguém é acima dela, né? É ela que manda. Então, geralmente essas pessoas, elas não inspiram. Às vezes elas geram medo, né? Ou até repulsa, né? Por quê? Porque, ai, né, com essa pessoa não tem essa conexão de influenciar positivamente. Ela sempre está trazendo alguma coisa que é negativa e faz muitas vezes com que as pessoas se afastem dela e não se aproximem, né? Então, hoje eu quero que vocês parem e pensem, né? Falei assim, eu influencio as pessoas pela minha posição ou pela minha presença, pelo que eu sou? Porque às vezes a gente pensa que não, mas às vezes a gente até em casa ou em alguma situação fala assim, olha, quem manda aqui sou eu. Ou eu sei o que eu estou falando. A gente tem também que rever esse jeito, porque às vezes você não precisa falar dessa forma. Fala assim, olha, pela minha experiência, o que eu estou falando vai ser legal para você. Então, entender isso, gente, faz toda a diferença na hora de você influenciar positivamente alguém a contribuir mesmo para o crescimento dessa pessoa, né? Porque a arte de influenciar pessoas é contribuir para esse crescimento. E tem uma história aqui que eu acho muito legal, que chama O Sol e o Vento. É uma antiga fábula que conta que o sol e o vento discutiam quem era mais forte. Ao verem um viajante usando um casaco, decidiram fazer uma competição. O vento soprou com toda a força. Quanto mais soprava, mais o homem segurava seu casaco. Então o sol apareceu e apenas aqueceu o ambiente. Pouco tempo depois, o viajante retirou o casaco espontaneamente. Reflexão: as pessoas não mudam pela força, mudam quando se sentem compreendidas. A influência verdadeira aquece, não pressiona. Essa história, ela mostra bem o como a gente, sabendo como fazer, como a gente realmente vai fazer com que as pessoas se conectem, compreendam melhor. E isso vem com o quê? Com a forma como a gente fala, como a gente lida com a situação. E é interessante, né? O sol, ele veio quentinho e, de repente, a pessoa simplesmente foi lá e foi tirando o casaco. Né? Simples assim. Então, às vezes, nós estamos numa situação, conversando com alguém, ou queremos discutir algum assunto com alguém e queremos impor pela força a nossa opinião. E quando você quer impor pela força a sua opinião, o que acaba acontecendo? Você acaba, às vezes a pessoa acaba até aceitando o que você está falando porque ela se sente pressionada.
Mas isso não quer dizer que ela compreendeu, isso não quer dizer que ela se conectou com o que você estava falando. Às vezes ela deixou você falar porque ela não estava aguentando mais e queria que você parasse logo de falar. E aí, realmente, não tem uma influência positiva e não tem uma conexão, né? É importante entender isso. Tem alguns passos aqui que eu vou falar para vocês, alguns pontos interessantes sobre como influenciar, né? E é como eu falei para vocês, influenciar é inspirar. Então, o primeiro é a gente precisa dominar o ego. Se você não domina seu ego, você não consegue liderar de uma maneira influente. Por quê? Porque você vai querer sempre ter razão, né? Ó, mas ninguém influencia quando está ocupado demais consigo mesmo, que são as pessoas dominadas com o ego, porque se ela só vê ela só pensa nela, é só ela que tem razão. Elas não escutam o que o outro fala, elas querem que ser servidas, elas precisam aparecer, elas precisam estar sempre. Então, elas não escutam ninguém. Então, se você não dominar o seu ego, você não vai inspirar as pessoas, né? Você vai sim afastar as pessoas. Ou, no caso, se elas não podem se afastar de você porque você é uma pessoa influente na vida dela, ou um chefe, alguma coisa, ela vai simplesmente tolerar, né? E quando você tolera só a pessoa, e isso, olha, até mesmo para você reter um talento na tua empresa, ou até mesmo para você ter uma conexão maior com as pessoas da sua família. Para você poder ter essa influência de inspirar o outro, se você não melhora, as pessoas simplesmente vão tolerar você naquele momento porque não tem o que fazer, e na hora que você for embora, vão falar, graças a Deus. Que pessoa insuportável. Quem ela pensa que ela é? É assim que funciona, gente. Quem já não falou isso? Diz para mim. Quem já não falou isso em determinados lugares? É impossível. Todos nós já falamos isso. E isso daí é. Se você tem um ego muito grande, comece a observar que você não vai ter pessoas próximas de você que sentem que você é uma pessoa inspiradora. Ou elas vão estar por você por algum motivo que elas precisem estar com você. Mas se elas puderem, elas não vão ficar. Então, aí, como que você vai reter um talento no teu talento, na tua empresa, né? Às vezes as pessoas ficam falando muito assim, ó, poxa, olha, eu tenho um cargo que eu não consigo preencher. Toda vez que eu preencho essa vaga, essa pessoa sai. Eu tenho um caso até para falar para vocês. E aconteceu com a minha sobrinha. Ela queria muito fazer um estágio num escritório de advocacia. É um dos melhores escritórios de São Paulo. E ela conseguiu a vaga. E ela foi muito empolgada no primeiro dia e começou a trabalhar lá. Quando ela começou a trabalhar lá, o chefe dela, um ego fora do comum, gritava, não explicava, falava que ela tinha feito as coisas erradas e não explicava o que ela tinha que fazer. Ela não aguentou ficar no trabalho 2 meses e já arrumou outro trabalho. Por quê? Porque ela chorava todo dia quando ela chegava em casa. Ó, a NR1. Olha só, né? Aqueles chefes que estão invadindo, né? E fazendo com que as pessoas se sintam mal. Ela, todos os aspectos da NR1 ela tinha lá. Ela era pressionada, ela era desvalorizada, ela era assediada porque falava que era burra. Olha, vocês não podem imaginar o quanto essa pessoa fez com que ela se sentisse que ela até teve a capacidade de falar assim, puxa, eu não sei nada. Então, para vocês entenderem como você pode influenciar de uma forma positiva ou de uma forma negativa. Né? Ela saiu, graças a Deus, conseguiu outro trabalho, está muito feliz lá porque ela é valorizada. E vocês vão entender porque eu vou falar sobre isso aqui. Né? É um exemplo verdadeiro que é muito importante a gente ver que isso acontece na nossa vida. Quem aqui já não sofreu esse tipo de situação? A maioria das pessoas já sofreram esse tipo de situação. Né? Hoje em dia é uma coisa mais olhada, né? Então tem
tendem a ser menos, né? Mas ainda existe muita gente que é dominada pelo ego. Pessoas influentes, elas elevam pessoas, elas criam cooperação, desenvolvem talentos, inspiram confiança. Então, a influência começa quando o ego termina. Por quê? Porque são pessoas que conversam, que querem saber o que está acontecendo, elas criam oportunidades, porque elas olham não só para elas, elas olham para o ambiente, elas olham para o outro. Você precisa olhar para o seu ambiente. Você precisa parar um pouquinho e olhar ao seu redor. Como estão as coisas? E hoje eu percebo que, como as pessoas estão muito focadas em trabalhar demais, elas não percebem o que está acontecendo em torno delas, porque elas querem, né, aquele movimento, e como que você vai se conectar com outros se você está só focado em fazer algo sem olhar para as outras partes? Nós precisamos olhar para o que está ao nosso redor, olhar para quem está e que precisa, e como que eu posso contribuir. Isso ajuda você a crescer. Você vai conseguir expandir o seu conhecimento e fazer com que você tenha uma relação melhor com o outro. Então, influenciar sempre é inspirar e fazer com que as situações elas se modifiquem através da sua observação. Gente, é muito importante observar. Hoje em dia nós queremos as coisas muito rápidas, mas não adianta só ser coisas rápidas. A gente precisa compreender que o rápido nem sempre é produtivo. Quando você tem uma experiência realmente de conversa, de olho no olho, de entender como está funcionando, aonde você está e o que está acontecendo, você fica mais centrado e você capta melhor o que está acontecendo e você fica menos ansioso e uma pessoa mais conectada. Por que que nós estamos com tantos problemas de ansiedade e de dispersão? Porque as pessoas não fazem as coisas com concentração. E se ela não faz as coisas com concentração, ela não dá atenção para o outro também. Ela não dá atenção para ela, não dá para ninguém. E aí ela acaba se prejudicando. Então, entender isso vai fazendo toda a diferença, tá? E aí, uma coisa importante que é falar é o método ganha-ganha, né? É muito importante todos ganharem. Eu sempre falo muito isso para os clientes, eu falo assim, tem que ser bom para você e tem que ser bom para o outro. Porque se é bom só para você, com certeza aquilo vai te desconectar das pessoas. Porque a pessoa vai até fazer num momento, mas depois ela fala assim, nossa, mas não faz sentido isso para mim, é só para o outro, nada para mim? Então, influenciar é negociar. Stephen Covey ensinava, procure primeiro compreender para depois ser compreendido. E isso até na Bíblia é falado sobre isso, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. É melhor você fazer as coisas do que precisar que o outro faça. Porque quando você compreende o que você tem que fazer, você consegue ser compreendido porque você tem clareza na hora que você vai falar as coisas. Então, nós precisamos compreender para depois ser compreendidos. Isso faz com que a gente fique muito mesmo, sejamos pessoas altamente eficazes no trabalho, na vida, em tudo. Ganha mais ganha. Eu ganho, você ganha, o relacionamento ganha. E esse ganha-ganha, ele vem do quê? Ele vem justamente de entender que a vida, e eu vejo isso muito, né? Até a minha irmã me deu um exemplo muito interessante de uma empresa que ela começou pequena, mas o dono da empresa, que trabalha com essa parte de programações específicas, ele começou a empresa pequena e começou a desenvolver esses programas. E começou a dar muito certo, porque ele resolvia problemas de outras empresas através dos programas específicos. Só que o que ele fez? Ele começou a crescer e ele começou a pegar os funcionários dele, os melhores, e falar: Você quer ser meu sócio? E ele fazia com que aquela pessoa ficasse sendo sócia dela. E a pessoa
ela se empenhava. Então, ele começou, a empresa, hoje, ela é uma empresa grande, com vários sócios. E todos os sócios ganham e se empenham. Por quê? É o ganha-ganha. É agora, ele faz parte, a empresa faz parte dele. Então, você vê que sacada, né? Genial desse moço que hoje está muito rico, muito próspero, mas não está rico, próspero sozinho. Ele está rico, próspero, e os funcionários crescem com ele. E aqueles que querem crescer mais, ele percebe um talento que aquela pessoa quer se desenvolver mais, ela fala assim: você quer ser meu sócio? E a pessoa aceita e cresce com ele na empresa. Então, o ganha-ganha, ele tem a ver com o relacionamento, como eu me relaciono, como eu vejo e como eu percebo ah, o como as pessoas fazem as coisas. E quando eu percebo isso, eu posso propor também oportunidades para as pessoas. Eu posso propor uma estratégia, uma parceria. Eu posso olhar para aquela situação e falar assim: puxa vida, se propor algo para essa situação. Até mesmo no seu trabalho, no seu desenvolvimento, você mesmo se desenvolvendo, estudando, você fala assim: olha, isso aqui, se eu fizer isso dessa forma, eu ganho, mas também o outro ganha que fizer junto comigo. Então, entender isso vai fazendo você expandir na consciência espiritual. O que, que é a consciência espiritual? É entender que quando você expande e traz as pessoas junto com você, você tem um propósito. Porque imaginar que na vida o nosso propósito é só ganhar dinheiro ou só ter coisas, fica muito sem sentido. Agora, quando você ganha dinheiro, e as pessoas do seu lado também ganham, estão felizes. Você tem pessoas felizes do seu lado e você também está feliz. E você se motiva mais para ganhar mais dinheiro, né? Então, hoje em dia, é uma das coisas que eu vejo mais no mercado, né? Com as startups, com várias ferramentas hoje de trabalho, que nós precisamos olhar para isso também. Então, o que é que você pode ganhar e o outro também ganhar, né? Observa isso. Esse método ganha-ganha, ele está na nossa vida. E a gente fala assim: ah, mas Ana, isso é só no trabalho? Não. Isso é em casa também. Como você pode usar o método ganha-ganha na tua casa? Com o teu marido, com os teus filhos, com os teus amigos. A gente pode usar, né? Todo mundo ganha, todo mundo fica feliz. Como eu vou fazer isso? É um grande momento de se pensar, né? Como eu faria isso, né? Aí vem toda a criatividade que nós temos. As verdadeiras fontes do poder. Eu trouxe aqui para vocês pontos importantes que ajudam a gente a se desenvolver, né? O poder da especialização. Quando você se especializa, aí vem na parte do estudo, da sua dedicação, o que que ele faz? Ele gera confiança. E você, quando você é uma pessoa confiante, você tem essa habilidade ela transparece. Quando a gente fala da arte de influenciar pessoas, quando você olha para uma pessoa que ela é confiante, não é só ela é só confiante por só confiar, ela é uma pessoa que se especializa no que ela faz, então ela tem essa confiança. Ela tem o poder da experiência. O poder da experiência é de tudo que você fez na sua vida e como você pode ensinar isso, né? Como você pode expandir essas informações. O poder do carisma, que inspira e conecta. Como você pode ser mais carismático? Como você observa que você tem um carisma especial? Porque nós temos carismas diferentes, carismas de conexão. Tem pessoas que são mais gentis, tem pessoas que são mais gentis também, mas porém elas são pessoas que se doam mais, né? Ela tem um jeito de carisma diferente. Ela fala assim: não, senta aqui. Ela dá o lugar para você, ou ela te oferece alguma coisa que para ela é muito cara. Ela tem esse carisma. Na hora a gente já se conecta. Parece que o coração abre quando as pessoas fazem isso com a gente. Ou ela olha para você e fala: nossa, como você está bonito hoje, você está brilhando. Ela tem essa coisa de acolher você, né? E isso inspira e conecta a gente na hora.
Você percebe uma pessoa quando ela tem carisma, parece que ela brilha, né? E todo mundo tem esse carisma, só que não sabe como expandir ele. Às vezes você está fechado no seu mundo, você está triste, você não está conseguindo colocar para fora tudo que você sabe, né? E quando você começa a se abrir e ver que você não importa como você é, importa o como você faz, o como você doa esse carisma, muda tudo. O poder da relação. O poder da relação, ele constrói pontes. Por quê? Porque é aquela pessoa que chega, que conversa, que sabe como, sabe captar o que ela precisa conversar com cada um. Ela tem uma habilidade de fazer amizades, né? Ela chega e fala bom dia para todo mundo. Ela chega e às vezes precisa de conversar com alguém, um amigo, ou conversar com uma pessoa importante. Ela vai lá, ela tem ousadia, né, de conversar com essa pessoa, às vezes até que com ela não conhece. Ela chega com o carisma dela e vai lá e conversa e pergunta. Vocês vão ver também aqui que eu vou falar para vocês sobre o poder das perguntas. O poder do cargo. O poder do cargo, eu trouxe os poderes aqui, né? Ele tem prazo de validade. E é verdade, né, gente? Você está num cargo, você pode ficar lá por um tempo. Né? Ele tem um prazo de validade, mas não quer dizer que você não mereceu esse cargo, mas ele tem um prazo de validade. O poder do medo, que é o que eu falei com vocês, que é uma obediência temporária. Tem pessoas que impõem pelo medo, né? E realmente é uma obediência temporária. Você obedece naquele tempo, né? E qual dessas fontes sustenta sua liderança hoje? Eu quero que vocês olhem para esse quadro aqui e anota aí. Qual que vocês acham que sustenta a sua liderança hoje? Porque todos nós somos líderes, né? Líderes, pelo menos, da nossa própria vida. Olha aí, qual que seria? É o poder da especialização? É o da experiência? É o do carisma? É da relação? É do cargo? É do medo? Escreve aí, pelo menos um. Escreve, para a gente poder depois ver isso no final, tá bom? As ferramentas do grande influenciador. Como eu comecei falando lá no começo, a comunicação inteligente, né? Pessoas influentes fazem mais perguntas do que discursos. Então, nós vamos entender aqui que as perguntas transformam. Então, nós precisamos começar a ser hábeis em fazer perguntas. E que tipo de pergunta, Ana, que a gente tem que fazer? Aquela que você precisa fazer, gente. Às vezes você está num lugar e você quer saber algo. Você precisa ir lá perguntar, não pode ter vergonha. Porque essas perguntas vão transformar você, vão te trazer informação, aquela informação que é necessária no momento, para você realizar um negócio, ou para você poder ajudar alguém, até ajudar você mesmo. Então, o que que as perguntas fazem? Ela desperta a reflexão, ela organiza o pensamento, ela gera participação, ela aumenta o comprometimento. Então, quando você está numa reunião, seja familiar, seja do trabalho, e você tem dúvidas, você precisa perguntar. E quando você faz uma pergunta inteligente diante daquela situação, o que que você tem? Você tem todas essas informações aqui. Você vai gerar reflexão, você vai organizar suas ideias, você vai sentir participativo daquela situação. E você vai aumentar o seu comprometimento. Quando você se compromete fazendo perguntas, sendo uma pessoa que vai investigar o que você precisa, é como se você conseguisse ser mais dono de você mesmo. Eu sempre falo que quando a gente nunca deixa para trás nada do que a gente precisa saber, você se sente mais forte. Por quê? Porque você gera uma autoconfiança em você. Ah, o máximo que pode acontecer aqui? Não pode, o máximo não vai acontecer nada. Ou vai acontecer alguma coisa. Então, entender que essas perguntas, imagina você num lugar, num lugar assim super importante. Você foi fazer um curso maravilhoso, que você fala, gente, aquela pessoa que está ali no palco é uma pessoa que você admira demais, né? E você está lá, e você tem a oportunidade de fazer uma pergunta para essa pessoa.
e você não tem hábito de fazer perguntas e nunca se preparou. Você perde a oportunidade de se conectar com aquela pessoa que você tanto admira. E a gente perde essas oportunidades. Por quê? Porque não se preparou. Então, se preparar para as coisas também é importante. Isso também vai gerar você. Por isso que quando a gente fala, ai, qual a arte de influenciar as pessoas? Imagina você sentado ali e você faz uma pergunta extremamente inteligente para aquela pessoa, na hora, ela vai virar o olho para você e ela vai falar assim: quem é essa pessoa? Quem é essa pessoa que está fazendo essa pergunta para mim? Então, eu estou gerando em vocês várias reflexões, porque essas reflexões vão fazer com que você vá mudando a forma de pensar para poder começar a modelar em você a sua força de influenciador. Aqui, ferramentas do grande influenciador. Regra de ouro: faça perguntas antes de dar respostas. Exemplo, faça assim: como você acredita que podemos resolver isso? Por quê? Pegar e falar para uma pessoa, faça assim é uma coisa, mas falar para ela como você acredita que podemos resolver isso, conecta mais. Porque faça assim é o ego lá em cima, tipo, ó, eu sei de tudo, eu sei como fazer, faz do jeito que eu estou te mandando, né? Agora, como você acredita que podemos resolver isso, podem vir ideias incríveis, ideias que você nunca imaginou, né? E isso daí vai fazer com que a pessoa olhe e fale assim, nossa, que interessante, né? Então, quem participa da solução apoia a decisão. Gente, quando você faz com que as pessoas se sintam parte, elas te apoiam. E você está influenciando porque você está inspirando elas a crescerem, a serem melhores. Porque elas vão olhar para você e falar assim, puxa vida, a Ana conversa comigo, ela me incentiva a ter ideias, e, e ela precisa resolver aquela situação lá, eu vou apoiar ela, eu vou lá ajudar ela. Você está influenciando a pessoa positivamente a cooperar com você, né? E por quê? Porque você começa a fazer o quê? O ganha-ganha. Olha o ganha-ganha aqui também. Você começa a incentivar essa pessoa a ser melhor. E isso tudo vai fazendo com que a gente desenvolva uma percepção muito grande. E qual é essa percepção? É a percepção de entender que nós precisamos pensar, precisamos perguntar. E dá trabalho fazer isso, gente. Dá trabalho parar e ficar pensando nessas coisas. Mas se você desenvolve esse talento, você cresce. Gente, hoje em dia não tem a profissão que é o desenvolvedor, que hoje é aquela pessoa que faz os prompts para o chat GPT. Então, a pessoa, ela pensa, ela tem que pensar em como ela vai desenvolver todo aquele prompt, né? E como que ela vai pensar se ela não fizer pergunta, se ela não criar, se ela não entender de tudo que ela está fazendo? É um desenvolvimento. Então, quem pergunta, quem conecta o outro, sempre consegue resolver melhor as coisas e consegue se influenciar de uma maneira positiva. Agora vamos falar aqui da diplomacia, do reconhecimento e da valorização. O poder das relações humanas, diplomacia não é fraqueza, é inteligência emocional aplicada. Aquelas pessoas diplomáticas, geralmente, são pessoas que têm, daqueles poderes que nós conversamos, geralmente o poder da especialização para essas pessoas é muito grande, mas o poder do relacionamento nas pessoas que são diplomáticas é muito grande. Por quê? Porque ela sabe como, com a diplomacia dela, pegar aquele assunto, aquele conhecimento e traçar uma estratégia de conexão, às vezes, entre dois países, entre duas pessoas. Aí é uma coisa que era muito chamada em política, que era aquela pessoa que fazia o lobby, né? Que é fazer o quê? A conexão entre os políticos, né? Ah, esse político com essa ideia, com essa, e fazer a conexão de projetos, de ideias, né? Então, quando a gente observa uma pessoa diplomática,
Geralmente fala assim, uma pessoa muito educada, né? Uma pessoa que vem com aquele jeito, tudo, às vezes as pessoas até, essa pessoa aí, né? Acha até que é meio, mesmo essa parte da fraqueza, mesmo, não tem muita conexão com essa pessoa, não. E geralmente são pessoas extremamente inteligentes, que sabem como fazer aquilo e usar aquilo de uma forma estratégica. Para quê? Para que ela possa conectar os outros. Então, entender isso é totalmente diferente. Então, como você é? Você é diplomático? Você está fazendo as coisas? Você tem essa habilidade de diplomacia? Se você não tem, é hora de desenvolver essa diplomacia, de entender como você pode valorizar o seu poder de conhecimento com o seu poder de relação, de relacionamento. Como eu posso usar esses dois poderes para gerar um terceiro, que é o quê? Aquele poder de conexão. Então, entender isso vai mudando. Essas palavras, elas vão se conectando. A gente vai começando a entender o poder delas nas nossas relações. Então, é parar mesmo e observar cada uma delas. Um líder influente, ele é cordial, ele é pontual, ele é elegante ao falar, respeita opiniões, corrige sem humilhar, elogia publicamente. E uma das coisas assim que eu achei muito importante é a maior necessidade humana é sentir-se importante. E como é que você vai se sentir importante se você não acredita em você, né? Então, quando a gente percebe pessoas muito influentes, elas são muito, muito educadas mesmo. Eu já vi, já participei de palestras, ou conheci pessoas assim que eu valorizava muito, que elas eram muito educadas, muito cordiais, falava com muita tranquilidade, respeitava a sua opinião, às vezes nem entendia bem o que você estava falando, mas respeitava. E a pessoa que tem essa cordialidade, ela não tem vergonha de expressar publicamente, elogiar a outra pessoa. Porque, gente, reconhecimento e valorização é fundamental para você poder conectar com as pessoas. Porque às vezes a pessoa tem um valor muito grande e nunca você elogiou essa pessoa. A gente precisa valorizar as pessoas que estão ao nosso redor. Quem está ao seu redor que merece uma valorização e você não valoriza. Por quê? Porque ela já sabe. Não preciso falar isso para ela, não. Não é verdade. Todo mundo tem necessidade de se sentir importante, de se sentir importante para você, né? Quem é importante para você que você não está valorizando e nem reconhecendo? Porque começa em casa. Se você em casa começa a fazer esse movimento, você faz em qualquer lugar, né? Então, observa, no seu trabalho, quem você poderia reconhecer e valorizar que você não está fazendo? Aquela pessoa faz um excelente trabalho e é muito importante para você, porque você não tem a delicadeza, a diplomacia de ir lá e falar assim: olha, o seu trabalho é excelente, muito obrigada pela sua contribuição. Você é importante aqui no nosso trabalho. Um marido, uma esposa, nossa, olha, você realizou um jantar maravilhoso. Realmente você é muito importante na minha vida. Olha, você foi até aquele mercado comprar algo para mim. Muito obrigado porque você fez esse favor para mim. Porque as pessoas não têm obrigação de fazer as coisas para a gente, nem as pessoas próximas, mas o quanto você está reconhecendo e valorizando isso. Gente, realmente, ser uma pessoa influente exige da gente uma transformação, não é mesmo? Vamos lá, vamos continuar aqui. Eu tenho mais coisinhas para falar para vocês. Aqui. A necessidade mais profunda do ser humano é ser apreciado. Pessoas valorizadas entregam mais. Pessoas ignoradas entregam o mínimo. William James. Olha só
que fantástico que o William James trouxe aqui. Realmente, a gente tem uma necessidade muito grande mesmo de ser apreciado. E por que não vamos apreciar e falar sobre isso para as pessoas, né? Vamos fazer o nosso IRT. Vai ser um pouco diferente esse IRT para vocês, tá? Vocês vão observar que ele vai ser um pouco diferente, mas ele vai ser importante, porque ele vai trazer o quê? Uma consciência para a gente. Nós vamos identificar, ressignificar e transformar. Mas vai trazer uma consciência para a gente com relação ao tema que eu trouxe hoje para vocês, né? Porque é muito importante a gente entender que o método do IRT, ele faz com que a gente faça essa reflexão e coloque, promova isso na nossa vida. Então, vamos lá. Aqui. A influência começa em você. Então, identificar. O que que eu gostaria que vocês fizessem aí rapidinho? Que isso aqui dá para fazer rapidinho. Vocês só vão responder. Qual comportamento está limitando sua capacidade de influenciar? Você acha que é o seu ego? Você acha que é a impaciência, a falta de escuta, as críticas excessivas ou a comunicação agressiva? Qual dessas aí vocês acham que está limitando a sua capacidade de influenciar? Eu sei, pode ser mais de uma, né? Mas fiquem à vontade para escolher mais de uma, tá bom? Pronto, posso continuar? Me deem um joinha aí. Ah, maravilha. Então vamos continuar. Perfeito. Aqui, ó. Ressignificar. Aqui eu vou trazer algumas informações para vocês ressignificarem. Então, troque o convencer por conectar. Aqui a gente vai fazer trocas para que a gente possa ressignificar. Troque o mandar por inspirar. E troque o controlar. Opa, pulou. E foi para frente. Deixa eu voltar. Isso. E troque o controlar por desenvolver. Peraí. Parou de compartilhar? Parou de compartilhar? Sim, Aninha, tá a sua tela. Tá, Vai. tá, eu vou voltar. Não, pera. Peraí, só um minutinho. Uhum. Peraí, que eu já sei por que que não tá querendo compartilhar.
Acho que agora eu sei por que que eu não estava querendo compartilhar. Tecnologia, me pegando de jeito aqui. Então, vamos lá. Nós falamos sobre o ressignificar, né? E agora o transformar. O que que eu gostaria que vocês fizessem pelos próximos 7 dias? Eu gostaria que vocês tomassem essas 4 atitudes, que é, primeiro, faça mais perguntas do que afirmações. Então, você vai ficar atento, atenta, né? As meninas que estão aqui no ao vivo, vocês que estão aí, que vão assistir depois a aula, vão ficar mais atentos. Aqui, faça mais perguntas do que afirmações. Porque as perguntas vão gerar para você clareza do que você está vivendo no momento. E você tendo mais clareza, você vai conseguir tomar mais atitudes e decisões assertivas. Segundo, elogie genuinamente 3 pessoas por dia. Mas tem que ser genuíno, tá? Porque é um exercício. É bem legal. Eu já fiz. Faça o que vai, que vocês vão sentir a diferença. Você sente a diferença até na tua energia. Fica mais alegre. Terceiro, pratica um modelo ganha-ganha em uma negociação. Então, você presta atenção em uma negociação, você fala, ai, mas Ana, que negociação? É, negociação de trabalho, negociação. Qualquer negociação. Qualquer coisa que você for fazer, você pensa, como que eu posso praticar o modelo ganha-ganha aqui? Que vai ser bom para mim e bom para o outro. Então, ó, são coisas que a gente tem que pensar mesmo, gente. E é isso que é bom. Porque quando você usa bastante a sua criatividade, a sua mente, você começa a despertar e você vai sempre ter ideias diferentes. Quarto, escute sem interromper. Esse daí é difícil que eu sei. As pessoas ansiosas vão querer falar, a pessoa está falando. Na hora que você for falar no meio do outro, o que você vai fazer? Você vai engolir, tomar um gole d'água. Essa é uma técnica boa, né? Eu lembro que uma terapeuta falou para mim assim, Ana, sabe o que eu faço? Falei, não, o que que você faz? Quando eu quero falar muito, eu tomo, ponho água na boca, fico com a água na boca, deixo a pessoa falar e depois eu engulo. Eu dei tanta risada com isso. Gente, tem tanta coisa, né, que acontece, mas é engraçado. Mas é isso mesmo, você vai escutar sem interromper. Gente, 7 dias fazendo isso. Eu gostaria muito que vocês me falassem o resultado, porque vai ser muito divertido. Mas se não falarem, não tem problema, o importante é que vocês façam. Vou ficar muito feliz se vocês fizerem, tá bom? Então vamos lá. Vamos nos encaminhando para a finalização aqui da aula. Conclusão final. Influência não nasce do poder, nasce da confiança. Influência não é controlar pessoas, é ajudá-las a enxergar possibilidades. Influência não é sobre você, é sobre o impacto positivo que você gera nos outros. Quem deseja liderar pessoas precisa primeiro aprender a liderar a si mesmo. Espero que realmente, olha, isso faça muito sentido para vocês, porque para mim faz todo sentido. Isso aqui muda a vida da gente. Tem mudado a minha vida, tenho certeza que vai mudar a vida de vocês também. Como nós estamos caminhando para a finalização, né? Eu quero muito aqui que vocês falem para mim a palavra que define o nosso encontro de hoje, aqui nos nossos comentários, e para os nossos alunos que irão assistir, se vocês quiserem mandar um comentário no próprio YouTube, porque essa aula fica gravada no YouTube, você pode comentar lá. A gente vai ler e vai responder para você, né? Qual é a palavra que define o nosso encontro de hoje? Consciência. Legal. Inspiração. Maravilha.
Maravilha, meninas. Muito obrigada, viu? Eu quero, eu vou aqui agradecer, né, as nossas alunas que estavam aqui presentes. Muito obrigada. Ó, a Renata trouxe aqui o poder das relações humanas, é verdade. Poderoso, gente, é demais. Eu vou ficar mais um pouquinho aqui, encerrando a aula, vou encerrar aqui para os nossos alunos, né? Honrando aqui o nosso horário. Muito obrigada a todas que participaram, obrigado aos nossos alunos que não assistiram à aula, e anotem as suas dúvidas e podem mandar para a gente tem o SOS de quinta-feira e também no canal do YouTube você pode anotar lá embaixo, tá bom? Um grande beijo a todos, fiquem com Deus e muito obrigada. Muito obrigada.